O novo prefeito de Guarulhos é Eloy Pietá, do PT. Ele venceu o segundo turno por uma diferença apertada de 1.107 votos. Pietá vai governar a segunda maior cidade do estado de São Paulo. O novo prefeito tem uma tarefa difícil. A cidade é um importante polo industrial e sede do maior aeroporto da América do Sul. Mas os problemas sociais são imensos e todos os anos Guarulhos recebe 30 mil novos moradores. Existia uma imagem muito ruim do poder público, existia uma imagem muito ruim dos políticos da cidade e existia um total descrédito com relação à eficiência da administração. Isso era notório logo na primeira pesquisa. Em Guarulhos, o prefeito Eloy Pietá, do PT, foi reeleito no primeiro turno com mais de 54% dos votos. Em esta comunicação, ao mesmo tempo competente, nós também não teríamos um governo competente, porque o governo não basta fazer, embora o essencial é que faça, mas é preciso que a sociedade que o elegeu saiba aquilo que está sendo feito e julgue se está sendo conforme as expectativas da sociedade ou não. Dezembro de 2000, quando a gente fez a nossa primeira pesquisa antes de assumir a prefeitura, o grau de satisfação das pessoas por morar na cidade estava entre 30% e 35%. E no último levantamento feito em dezembro de 2007, esse grau de satisfação mais que tinha dobrado, beirava 85%. Quando nós assumimos, era a prioridade de governo a comunicação. Então, a primeira decisão que nós tomamos, praticamente, foi reunir os secretários e, com a presença do próprio prefeito, comunicar que, a partir daquele momento, toda a comunicação da prefeitura ela era unificada e centralizada. Então, a gente trabalha com o que as secretarias nos demandam. E isso por um lado. Por outro lado, a gente também tem como um cliente importante a imprensa. Então a gente está constantemente informando a imprensa sobre as realizações do governo e, por outra mão, também está constantemente respondendo às demandas da imprensa, que no geral diz respeito ao que a imprensa vê como problemas na cidade. O trabalho em si da assessoria de imprensa, aumentou muito. Pra ter uma ideia, nós hoje fazemos uma média de 6 releases diários, para divulgar as ações dos secretários, as ações das pastas, como se fosse uma agência realmente de notícias. Esse trabalho também passou a ser mais fácil na segunda administração, na segunda gestão, quando a gente se associou, contratou o serviço de uma empresa de São Paulo, que é a Axis Ibis. Então eles prestam um trabalho para a gente lá nessa parte de assessoria mais específica para a grande mídia de São Paulo. E esse trabalho em conjunto ajudou muito a vender a imagem de Guarulhos. Você não vai ver a mídia de Guarulhos dizendo a prefeitura está escondendo tal fato, a prefeitura está negando informação. A gente tem uma relação de transparência. A gente criou aqui um Media Training exclusivo para secretários, para adjuntos e para diretores e principais assessores que falam com a imprensa. A contratação da agência é uma necessidade das prefeituras hoje, até pela necessidade de agilidade que você tem. Já pensou se você fosse licitar cada material que a gente solta? Nós soltamos uma média de 2.500 materiais ano. O poder público é uma outra realidade, a legislação é diferente, o tipo de serviço que você está divulgando é diferente, você não está vendendo produto. Esporadicamente a gente usou televisão e rádio, mas bem esporadicamente. Por quê? Porque pela restrição orçamentária. Em alguns casos, o lançamento do Adamastor, que foi um marco na cidade. O primeiro teatro de verdade na cidade.
está pronto. Este é o Adamastor. São 8.000 metros quadrados, com teatro, cineclube, salas para exposições, biblioteca e espaços para desenvolvimento de programas sociais e educacionais. E olha só o show que está acontecendo lá fora. Assim, dá mais orgulho ser guarulhense. Prefeitura de Guarulhos, fazendo mais, gastando menos. Outros momentos, no lançamento do hospital, né? O maior hospital público da cidade, a gente pode dizer, o mais moderno, o mais bem equipado. A saúde em Guarulhos inaugura uma nova etapa. A população recebeu o novo Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso. Nesta primeira fase, já estão funcionando o pronto-socorro com 47 leitos, o ambulatório de especialidades, o laboratório de análises clínicas e exames especializados. E o melhor, ele é um hospital público. É seu, é da sua família. É uma conquista para Guarulhos. Prefeitura Municipal de Guarulhos. A mídia local é fraca. Segunda razão, se a gente quisesse se comunicar apenas pela mídia da capital, pela grande mídia, o orçamento não comportaria. Então, nós tivemos que procurar meios alternativos. Por isso que a gente foi atrás de criar para a cidade uma rede de outdoors, que chega, por exemplo, em regiões onde as empresas que exploram outdoor não têm interesse de pôr, nós temos esse interesse. A gente reforçou o Diário Oficial como uma ferramenta de comunicação do governo com os setores mais organizados da sociedade. A gente reforçou bastante o site da prefeitura e incluiu nesse site, por exemplo, ações de internet 2.0. Você encontra reportagens de TV lá, em formato televisivo, que são postados lá e postados em outros sites de distribuição de conteúdo, como o YouTube, o Allvideo, por exemplo. E nós temos uma missão de sempre estar, cada dia, a internet trazendo todas as novidades que estão acontecendo na cidade. Ela complementa o nosso trabalho de divulgação, reforça. A Web TV, sem dúvida, é uma ferramenta fantástica. Com certeza, Guarulhos é um dos primeiros municípios a realmente utilizarem esta modalidade de comunicação. E uma comunicação que tem dado muito certo. 4 matérias por semana são inseridas no site. Além da web, nós tivemos um ganho fantástico, que as emissoras de TV locais têm utilizado com frequência nossas matérias. O Diário Oficial, né, ele foi implantado nesse novo molde aqui, nesse novo modelo, desde 2 de janeiro de 2007. O Diário Oficial que vocês estão vendo agora, que vem com páginas editoriais e tudo. Sempre fizemos a revista de balanço, ela tem uma periodicidade basicamente semestral e ela, desde o início, ela é distribuída de casa em casa. Tudo que é produzido hoje pela fotografia, ela é distribuída em todos os nossos meios de comunicação aqui de Guarulhos e fora de Guarulhos, São Paulo, capital. Basicamente, hoje, 80% do que a gente produz de imagens, ela serve diretamente para o nosso Diário Oficial e para o nosso site. Faixas e carro de som, que se você fosse ver, é para a história da comunicação, né? Então, em termos modernos, né? Mas a gente tem que usar essa carência de meios de comunicação, faz com que você atinja um lugar como Bambi, por exemplo, Fortaleza, que são locais distantes. Também, por exemplo, através da organização de eventos que é tocada pela chefia de gabinete, ou através do próprio diálogo permanente do prefeito com os setores da cidade, isso ajudou bastante a fazer com que as coisas que a gente faz apareçam e também consolidou a imagem desse como sendo um governo que presta conta. A presença do prefeito e das autoridades municipais diretamente
nos bairros, nos eventos que a prefeitura promove, isso é fundamental para qualquer comunicação pública. Além dos instrumentos que Guarulhos já tem e que propicia esse tipo de contato. Por exemplo, o orçamento participativo é característico, né? Quer dizer, ali estão presentes todas as autoridades municipais, inclusive o prefeito, a vice-prefeita. Então o contato com a população é direto. Então ali praticamente não existe ruído de comunicação. E Guarulhos utiliza muito essa ferramenta. A pesquisa, para a gente, tem uma função não só de avaliar a satisfação da população, mas de olhar para o futuro, de olhar para frente, né, de ver o que a população necessita, o que ela quer de verdade. Né, porque existe uma diferença muito grande entre o que o administrador acha que a população quer e o que a população quer na realidade. Isso ficou evidente na pesquisa de início do segundo ano de mandato, quando você tinha quase mais de 80% de desconhecimento do que estava sendo feito pela administração. Então, aí é óbvio, né? Todo mundo trabalhando pra caramba, e quando vê que 80%, 90% das pessoas não sabem nem o que você está fazendo, é um choque muito grande para o governo. Né? Até para o governo refazer a licitação da comunicação, de contratar uma nova agência, de investir, quadruplicar o orçamento de comunicação. Quando a gente chegou em Guarulhos, o orçamento de comunicação, primeiro, era muito pequeno, muito aquém das necessidades de uma cidade do porte de Guarulhos, e não só orçamento, uma estrutura de trabalho de comunicação que não existia. Por exemplo, a gente não tinha a Secretaria de Comunicação. O que havia era uma meia dúzia de jornalistas trabalhando numa situação que era muito ruim, inclusive para os próprios profissionais. A Secretaria de Comunicação tem como principal tarefa fazer chegar à população as realizações do governo. Então, o principal trabalho dela é fazer com que todas as pessoas saibam o que esse governo está fazendo, como uma forma de prestar contas, de mostrar que está realizando o que se comprometeu a realizar, e como uma forma de as pessoas verem que o governo está trabalhando. Alguém pode dizer, mas comunicação é propaganda pura e simples do governo. Não. A comunicação é, sobretudo, relação entre o governo e a sociedade, entre a sociedade e o governo. Porque é o nosso setor de comunicação que faz, por exemplo, todas as revistas do orçamento participativo que dizem o que foi reivindicado e o que foi feito. É a nossa comunicação que expressa para a população as preocupações do setor de saúde sobre como você deve ter cuidados para que não tenha dengue, para que ela não se prolifere. A nossa comunicação é que faz o guia de saúde que todas as casas recebem, mas é claro que todo governante que é eleito com expectativas e esperanças do povo, ele tem o direito, inclusive constitucional, de dizer ao povo o que foi feito, o que a administração está fazendo.